Olá pessoal do grupo de estudos do grego koiné, este curso promovido aí pelo INTESE, Instituto de Estudos Independentes. Como vocês já sabem, nós iremos passar alguns dias sem o estudo do grego, sem aula. Portanto, este vídeo vai servir para que vocês, neste período, estejam aí revisando o conteúdo que a gente passou, tá certo? E hoje nós iremos revisar a partir dos substantivos gregos, certo? O substantivo grego ele é formado por duas partes. Ele é formado primeiramente por uma raiz e por uma terminação, certo? Vou dar um exemplo. A palavra anthropos. Anthropos, que significa homem, humanidade. A palavra anthropos possui uma raiz e possui uma terminação. A raiz de anthropos é anthropó, vai até anthropó. Como eu sei aonde termina a raiz? É até aonde não muda o significado da palavra. Até onde a palavra continua com o significado, aí é a raiz. E nós possuímos também a terminação, que no caso é sigma. Então, anthropo é a raiz e a terminação é sigma. É importante lembrar que a raiz ela nunca vai mudar. A mudança sempre ocorrerá na terminação de acordo com o caso, com o número e com o gênero, que a gente já viu cada aspecto desse. Mas posteriormente a gente vai revisar. Então, a terminação, que seria aqui o sigma, é que vai variar. Vou dar um exemplo. Se eu quiser colocar a palavra anthropos, anthropos está aqui no nominativo singular. Se eu quiser colocar ela para o plural, ficaria anthropoi. Ou seja, a terminação é que variou. No lugar do sigma, eu coloco a terminação correspondente ao plural no nominativo, que é iota, certo? Então, a raiz nunca muda. O que vai mudar é a terminação. Os substantivos, eles também possuem uma declinação, que é a primeira, segunda, terceira declinação. Como, por exemplo, o substantivo que nós vimos aqui, anthropos. Ele é um substantivo da segunda declinação. Por quê? Porque a raiz termina em ômicron. E se termina em ômicron, a raiz é da segunda declinação e, portanto, é uma palavra masculina, certo? Os substantivos da segunda declinação, eles podem ser masculino ou neutro. Neste caso aqui, é masculino singular, ok? Da segunda declinação. E anthropoi é da segunda declinação masculino plural. Anthropos, homens, humanidade. Anthropoi, homens, humanidades, certo? Anthropos, homem, humanidade. Anthropoi, homens, humanidades. Então, o substantivo vai possuir uma declinação. O que seria a declinação? A declinação é uma flexão sofrida pelos substantivos e outros nomes como os artigos, como os adjetivos também têm declinação, mas o substantivo ele possui essa flexão que nós chamamos de declinação. E essa flexão vai variar, como a gente viu, de acordo com o número, o gênero ou o caso. Como, por exemplo, em português, a palavra tonel, né? Tonel, termina com L no final, tonel. Para mim colocar ela no plural, eu vou acrescentar IS, ou seja, vai sofrer uma flexão no final, né? Ficaria tonéis. O L cai e coloco o IS, certo? Já a palavra pato, por exemplo, ela sofreria uma flexão diferente. Eu iria acrescentar apenas o S, como é normal no português quando a gente vai colocar para o plural. Apenas acrescento o S. Existem outras palavras que não, como por exemplo tonéis, eu acrescento o I e S. Portanto, isso seria uma declinação, seria uma flexão que em português as palavras sofrem.
no grego também é parecido. A declinação é uma flexão que a palavra sofre no final de acordo com o grau, com o número, o caso e o gênero, certo? E nós vimos que os substantivos gregos eles possuem 3 declinações, primeira, segunda e terceira declinações. As palavras terminadas em alfa e eta são da primeira declinação. As palavras terminadas em ômicron, os substantivos terminados em ômicron são da segunda declinação. E as raízes terminadas em consoantes da terceira declinação. Portanto, quando você quiser saber a declinação de uma palavra, de um substantivo, você vai olhar para a raiz. Declinação, você olha para a raiz, como por exemplo, a palavra kairos, que está aqui do lado. A raiz dela termina em ômicron, então ela é da segunda declinação masculina. E nós temos a palavra foné, que significa som, barulho. Ela termina em eta, a raiz, portanto é da primeira declinação. Kairos, tempo, estação, foné, som, barulho. Os substantivos gregos também possuem caso. E quando eu quiser saber o caso de um substantivo, eu vou ter que olhar para onde? Para a terminação. Né? Voltando aqui, ó. Terminação, eu vou ter que olhar. Olhei aqui para a terminação da palavra anthropos, terminou em sigma, eu vou saber que o caso dessa palavra é nominativo, ela é sujeito. Portanto, eu tenho que olhar para a terminação. Se terminar com sigma ou iota, como a gente viu anteriormente, a palavra anthropos está no nominativo. Então, os casos são nominativo, que seria correspondente ao sujeito, no genitivo, que é a ideia de posse, o dativo, que é o objeto indireto, o acusativo, que é o objeto direto, certo? Para mim olhar o caso de um substantivo, eu tenho que olhar para a terminação, ou seja, o finalzinho da palavra. Os substantivos gregos também possuem um número, ou seja, singular ou plural. Corrigindo aí, está faltando um L no finalzinho, tá? Então, plural. Deixa eu corrigir logo aqui. Então, possui o número singular ou plural. E também vai possuir também um gênero masculino, feminino ou neutro, certo? Quando eu quiser saber o número de um substantivo, se é singular ou plural, eu vou ter que olhar para o final da terminação, como por exemplo, kairos terminou em sigma, então é singular. Foné terminou em eta, então é singular. Nominativo singular. Se fosse kairoi, seria então plural. O gênero, você vai ter que olhar para o final da raiz, certo? Normalmente, de regra, de forma geral, o gênero masculino vão ser aqueles substantivos da segunda ou terceira declinação. O feminino são aqueles substantivos da primeira ou terceira declinação. E o neutro pode ser da primeira, segunda ou terceira declinação. O que vai ajudar é o seguinte: você não vai ter nenhum substantivo feminino da segunda declinação. Sempre os substantivos da primeira declinação são femininos, certo? Ou, no caso, neutro. Isso, de certa forma, vai ajudar. Bom, pessoal, esta foi uma pequena revisão. Em breve eu vou estar colocando outros vídeos, onde nós iremos ver cada aspecto desse detalhadamente. Portanto, a próxima revisão será a questão da declinação, ok? Então, um abraço e até a próxima.